Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal. Se o SPED de contribuições faz parte da sua rotina, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos ver dicas que vão otimizar a sua escrituração e o dia a dia da sua empresa. Mas antes, deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal da LBC e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. O SPED de contribuições é onde você vai fazer as suas declarações referentes ao PIS e COFINS. Ele também é conhecido como SPED PIS/COFINS. Aqui a gente vai informar as nossas alíquotas. Tudo que você tiver de crédito ou débito de PIS e COFINS será declarado nessa escrituração. O contribuições ele varia de acordo com o seu faturamento para definir se você tem obrigatoriedade de informá-lo e também em qual regime de apuração você será inserido. Assim como o SPED fiscal, o contribuições ele vai começar com as informações da sua empresa. O primeiro campo do seu SPED serão os dados da sua empresa. E na sequência, a gente tem os dados do contabilista, que são os dados da sua contabilidade. A gente consegue incluí-los e alterá-los aqui em utilitários, configurações, dados do contabilista. Aqui a gente informa todos os dados referentes a quem representa a sua empresa no âmbito contábil. Então, sempre que houver alguma alteração, troca de contabilidade ou até mesmo alteração do contador responsável, você precisa vir até essa tela e alterar os dados. Voltando aqui para a nossa tela de geração, a gente tem algumas informações muito importantes. Período é o intervalo de datas que está sendo declarado nesse registro SPED. O SPED normalmente é mensal e você vai declarar o período anterior. Então, estou em outubro, vou gerar um SPED referente ao mês 9. Tipo de escrituração, ela pode ser original, é a do mês que está sendo representado, ou retificadora. Se acontecer de ser solicitado a retificação de algum arquivo antigo, você precisa utilizar a opção retificadora e informar o número do recibo da escrituração a ser retificada. Então, sempre que acontecer essa necessidade, se informe com a sua contabilidade para pegar esses dados corretamente. Tipo de regime de apuração. Quando a gente fala de PIS e COFINS, a gente tem 3 regimes disponíveis. Eu tenho o regime exclusivamente não cumulativo. Não cumulativo é também conhecido como lucro real. Nesse regime, as suas alíquotas serão de 1,65 para PIS e 7,60 para COFINS. A gente também tem o regime cumulativo, também conhecido como lucro presumido. Nesse caso, a sua alíquota será de 0,65 e 3. E também tem o regime cumulativo e não cumulativo. Nesse caso, vão ter situações que você vai declarar com as alíquotas do lucro real e algumas situações com alíquotas do lucro presumido. Essa variação ela vai depender muito de qual regime tributário se adequa para a sua empresa. Então, essa informação específica, você precisa do acompanhamento da sua contabilidade para verificar qual regime melhor se enquadra ao seu faturamento. Depois de escolher o seu regime tributário e fazer essa definição, a gente tem um campo aqui no sistema, também na configuração, que se chama regime tributário. Aqui nesse campo, eu defino qual regime tributário eu vou utilizar. Eu tenho definido. Se eu colocar lucro real, automaticamente ele preenche a alíquota. E se eu colocar lucro presumido, a mesma coisa, a minha alíquota já vai ser gravada. O que é interessante nesse campo é o seguinte, eu vou salvá-lo, a minha alíquota vai ficar gravada, e caso eu realize um novo cadastro de produto, por exemplo, automaticamente, se eu vir aqui no campo tributação e estoque, os campos referentes a PIS e COFINS já vêm preenchidos de acordo com o que eu informei lá naquele campo de regime tributário. Isso vai otimizar e facilitar o seu cadastramento. Ainda referente a cadastro, que são campos muito importantes no seu SPED, é sempre interessante que você verifique se as suas alíquotas estão corretas, assim como as suas informações referentes a CST de PIS e COFINS. Porque o CST que vai definir se você tem direito a crédito ou débito de PIS e COFINS. Na dúvida sobre o seu cadastro, você pode vir aqui nessa ferramenta. Aqui no campo tem uma impressora e eu tenho a opção tributação. Se eu gerar o meu registro com essa alternativa, o sistema vai imprimir para mim a informação de todos os meus produtos que estão cadastrados de acordo com o grupo que eu solicitei e também qual informação eu tenho de alíquota, de ICMS, de PIS e COFINS, CST de entrada e saída, CFT de PIS e COFINS. Eu vou ter todas as informações do meu produto de forma simplificada num arquivo PDF.
Olha como é interessante, natureza da receita. E também se eu tiver campos em branco, ele vai trazer para mim essa informação de interrogação. Sempre que tiver uma interrogação, é porque o campo está em branco. Então basta você pegar esse documento e encaminhar para a sua contabilidade, que eles conseguem verificar se o seu cadastro está correto ou precisa ser adequado para a sua escrituração do PIS/COFINS. De volta aqui à minha tela de geração, cadastros já atualizados. Tem outros campos no sistema que também são muito importantes quando o assunto é geração de SPED, PIS e COFINS. Um deles é a entrada de notas. Dependendo do seu regime tributário, algumas ações geram créditos para a sua empresa. E esse crédito, para ser devidamente lançado para a sua empresa, é necessário que a sua entrada de notas esteja corretamente lançada. Então tenha muita atenção quando o assunto for notas de consumo, principalmente. Os campos de PIS e COFINS, eles devem ser sempre revisados e informados corretamente, porque são esses campos, o CST de PIS, o CST de COFINS e a alíquota informada corretamente, é que vai garantir que ao final da escrituração você receba o crédito corretamente. Então a gente tem que ter muita atenção nisso. Existe uma diferença de validação entre o SPED de contribuições e o SPED fiscal. Então é interessante que você sempre tenha atenção a esses cadastros, emissões de notas, e principalmente a sua entrada de notas, porque é através da entrada correta que você vai adquirir o crédito de PIS e COFINS de acordo com o seu regime tributário. Além disso, aqui nessa tela a gente também define o modelo de escrituração. Você pode fazer uma escrituração documental, com base no registro C100, assim como pode ser uma escrituração consolidada, que a gente já vai com base no registro C190. O SPED de contribuições ele não tem configurações à parte, são apenas alguns itens aqui nessa mesma tela. Além de escolher se ele é consolidado, se a gente vai enviar o registro 0400, que é a tabela de natureza da operação, e o 0900, que é a composição de receita do período, o contribuições ele tem um pequeno diferencial em relação ao fiscal. O fiscal, se você tiver diversas empresas, mesmo que matriz e filial, você vai fazer o envio de todos os arquivos, um para cada empresa. O SPED de contribuições, ele permite que você faça a unificação da escrituração. Para fazer a unificação, eu preciso ter empresas matriz e filial. Matriz e filial é quando o começo do CNPJ é igual. Se acontecer de você ter mais de uma empresa com a mesma raiz de CNPJ, você consegue fazer a unificação do seu arquivo. Você vai gerar todos os seus SPEDs empresa por empresa e aqui na escrituração a gente vai selecionar. Então, tanto pode ser unificação de filiais com a mesma matriz de CNPJ, como pode ser uma unificação de escriturações de uma mesma empresa, mesmo CNPJ. Então, se acontecer de você precisar unir vários SPEDs da mesma empresa, você também consegue fazer a utilização e unificação através do sistema da LBC. É um processo muito simples que vai otimizar o seu dia a dia e a transmissão dos seus arquivos. Se você tiver dúvidas sobre cadastros, emissão de notas, como que funcionam esses campos no sistema, a gente tem vídeos referentes a esses assuntos aqui no canal e eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição desse vídeo para facilitar o entendimento e a utilização do sistema da LBC. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Te espero no próximo vídeo.